Para a gente falar do Corinthians, mais especificamente do Cássio, né? O Cássio está sendo bastante criticado pelas últimas atuações. Há quem diga que é um goleiro pesado e ele não tem de fato uma estrutura leve, então precisa estar em forma. E ele está batalhando por isso. Ele está lá em Santa Catarina, começou já a treinar e está pegando pesado, usando o espaço do Marcílio Dias para voltar em forma para a 11ª temporada dele com a camisa do Corinthians. Vamos ver quando é que começa essa temporada e quais são os primeiros jogos aí de desafio para o Cássio mostrar que vai ser o Cássio que a gente acostumou a ver e não o das falhas mais recentes. É grande goleiro e tem pela frente um desafio. Vamos dar uma olhada nos jogos do Corinthians? Vamos botar na tela? Pra gente começar esse debate de Cássio treinando nas férias. Comprometimento ninguém pode dizer que ele não tem. Isso é um fato. Boa, aí ó, a temporada começa a Vera, né, com jogos no dia 25 de janeiro contra a Ferroviária, jogo em casa, depois tem Santo André, Santos, Ituano e Mirassol, todos esses jogos aí, claro, pelo Campeonato Paulista. Ô Zé, ele tá com a renovação encaminhada, a gente já falou aqui que o Corinthians já renovou com o Gil, que olha as renovações do Fagner e do Cássio, tá com 34 anos e tá fazendo tudo que ele pode, Zé. O comprometimento e a história que ele tem, obviamente, nesses 10 anos de clube, já dão a ele a credibilidade necessária para começar a temporada bem? Eu acho que sim, Dani. Eu acho que quando ele se antecipa, ele procura mostrar realmente que entendeu o que aconteceu o ano passado, né? Quando ele vai treinar antes, né? Quando ele se prepara, fala, vem cá, preciso melhorar, é um passo atrás, né? É aquela coisa que eu acho que o ser humano tem, uma das qualidades que é reconhecer os seus erros, acertos, e eu acho que o Cássio entendeu o momento dele o ano passado, especialmente com alguns gols que ele levou, né? Aquele gol, aquela famosa chapada, né? O cara vem, leva para dentro e bate no segundo pau ali, só tirando o goleiro. E ele teve 3 ou 4 gols, ele falhou, né, em 3 ou 4 gols consecutivos no mesmo lance, né? Então, quando ele faz isso, ele reconhece que precisava melhorar, tem o crédito, tem o respeito de todos dentro do clube, né? E eu acho que ele mostra que ele é profissional e entende daquilo que ele precisa fazer para ajudar o Corinthians, né? Porque é o nome dele que está em jogo, né? A história dele dentro do clube. E eu acho que isso mostra responsabilidade e profissionalismo. Pedro, é suficiente? Você acha que o primeiro jogo que de repente não conseguir... E não digo nem falha, tá? Porque eu entendo que do Cássio a gente não precisa nem ver uma falha para criticar. Basta ele não pegar uma bola que a gente já viu ele pegar em outras situações, em outros momentos. Mas você acha que é o suficiente ou que essa primeira falha aí já bagunça tudo na temporada? O Cássio, ele é, entre aspas, refém da régua que ele colocou lá em cima, né? Exatamente. Apontado por muitos como o melhor goleiro da história do Corinthians. Tem gente que discorde aqui e ali, mas muita gente acredita nisso e sustenta, eu até respeito. Então, tudo que ele fizer que não seja exatamente o melhor em campo, a melhor defesa, a melhor atuação, ele vai ser sempre cobrado. Mas eu acho que o Zé resumiu bem, né? Essa maturidade, esse entendimento, esse reconhecimento. Não necessariamente, às vezes, você precisa vir a público, ou soltar uma nota, ou dizer que seu ano foi ruim, que deu tudo errado, mas certas atitudes você começa a demonstrar. E eu acho que quando o Cássio faz isso, ele ganha ainda mais pontos. O torcedor está olhando, o torcedor entende, o torcedor tem um respeito, deve muito ao Cássio. Então, não acho que exatamente a primeira falha todo mundo vai pegar no pé dele. Eu acho que vai gerar, claro, aquele debate, tem que pensar na transição, o Matheus Donelli está pronto, tem que pensar no outro goleiro, já é bom começar a abrir espaço. Acho que tudo isso vai acontecer. Só que eu ainda acho que o Cássio tem uma linha para queimar ali, especialmente ele reconhecendo talvez um momento ali que não foi bom, não sei se por um relaxamento, algo acomodado, por não ter exatamente uma sombra. Ele reconhece isso, ele se antecipa às atividades, então acho que a tendência de ocorrer essa falha diminui um pouco. Então acho que esse pacote aí talvez libere ele um pouco dessa crítica, dessa coisa um pouco mais pegada ali de torcida, de opinião pública. Acho que ele entendeu o que foi falado respeitosamente, acho que ele sabe o tamanho dele, e acho que ele está tentando se colocar no patamar ou aproximar essa régua que ele mesmo acaba jogando lá para cima pela história dele. Tá bom, então vou aumentar o prazo aqui, Sormani, para te ouvir. Ok, uma falha
né, vá lá, todo mundo tem esse direito, voltando, pegando o ritmo, ele já tá treinando para entrar em forma e ficar leve, isso facilita muito o desempenho do Cássio. E aí a gente fala sempre do Donelli, né, que tá sendo preparado ali, ainda é um menino e tal, mas tem uma informação do Jorge Nicola de hoje, ou de ontem, perdão, eu li hoje de manhã, não sei se ela é de hoje ou de ontem, mas falando sobre uma tentativa do Corinthians de tentar contato com o Ivan, goleiro da Ponte Preta, Zé. Essa pode ser uma sombra maior, porque eu entendo, e acho que você concorda, né? Você sempre fala isso também, que o Donelli ainda é novo, precisa de um período de transição, de maturação. Trazendo um goleiro de fora, essa sombra para o Cássio aumenta? Eu acho que aumenta sim, Dani. O Ivan é um bom jogador, já foi preterido aí por outros grandes clubes, né? Até, se eu não me engano, foi para a seleção brasileira, tem um histórico aí já por passagem de seleções de base. Eu acho que é um bom jogador, sim. Eu acho que coloca um peso não, né? Coloca uma sombra aí no Cássio que até então não tinha. O menino da base, o Matheus, é um bom goleiro, mas aí depende muito do que vai acontecer com o Corinthians. Mas entra naquilo, Dani, que todos os grandes clubes, quando vão disputar torneios grandes, né? Por exemplo, Campeonato Brasileiro, Libertadores, e tem condição financeira de fazer as contratações, eles abrem mão dos meninos, né? Então, por exemplo, o Matheus, que até então, ano passado, precisou jogar quando o Cássio estava mal, quando foi suspenso, ele jogou. Agora que existe a possibilidade de você contratar um novo goleiro, ele passa a ser o terceiro goleiro. E aí eu discordo um pouquinho, aí eu entro na questão do jogador. Já que eu vou ser o terceiro goleiro, bate na porta lá do Duílio, fala, Duílio, tá bom, então me empresta para eu poder ganhar experiência e voltar daqui a um ano melhor do que eu estou nesse momento. Aí entra a questão do empresário do Matheus para pleitear aí uma experiência fora do Corinthians, caso realmente de fato o Corinthians contrate o goleiro da Ponte, o Ivan, porque aí os espaços, né, e os jogos que ele poderia atuar praticamente serão nulos, né? Não vai poder jogar em nenhum jogo, porque fatalmente o Ivan vai ser o reserva imediato do Cássio. Então tem essas duas vertentes, vamos dizer assim, né, Dani? O menino que fecha uma porta e a possibilidade do staff reconhecer a chance de ele poder sair, tomar umas pancadas, fazer bons campeonatos aí em outras equipes e voltar ao Corinthians valorizado. E aí, quem sabe, possa receber uma nova chance, porque já passaram vários goleiros, né, dessa forma. Sim. O próprio Walter, que hoje se encontra no Cuiabá, também faltou um pouquinho de querer mais, né? Porque ele era bom jogador. Ele poderia ter aproveitado a saída do Danilo Fernandes para ver, opa, o Danilo saiu, conseguiu construir uma carreira, conseguiu ser reconhecido no cenário nacional, eu também posso fazer isso. Uma pena que ele não saiu. Quando ele teve a oportunidade de sair, o Cássio, e já estava tudo certo com o São Paulo, ele teve uma lesão muito séria, né? Muito grave, e aí não foi. Então eu só espero que isso não aconteça com o Matheus, que ele possa jogar. E a do Ivan, sem dúvida alguma, é uma pressãozinha em cima do Cássio. Uma pressãozinha ou uma pressãozona? Porque assim, o Donelli ali, Pedro, eu entendo que é uma pressãozinha, porque é um menino, aí vai disputar uma Libertadores, ele não tem ainda a cancha que precisa. O Ivan é outro departamento. O Ivan, sei lá, Deus o livre, tá? Não tô torcendo pra ninguém machucar, muito pelo contrário. Vida longa, carreira longa. Ao Cássio, eu sou fã dele, mas assim, se tem uma lesão, fica fora 2 jogos, o outro vai melhor e ele já não tava em boa fase, eu entendo que o risco dele passar a revezar mais, não sei como é que botar o Cássio no banco, né? Mas o risco dele pelo menos perder espaço como titular absoluto é maior com essa sombra se o Ivan realmente se concretizar. A trajetória do Ivan é curiosa, né? Até pra gente medir assim qual é o potencial dele. O Ivan surgiu muito bem na Ponte Preta, seleção de base, seleção olímpica. Ele teve uma fratura, né? E aí acabou ficando um tempo afastado, um tempo considerável afastado, porque a mira do Ivan ela era apontada até para a Europa, não era nem para o mercado interno aqui. Ele sempre foi um goleiro apontado para ser trabalhado para time europeu, então, mas acabou tendo essa fratura que interrompeu ali a trajetória dele por um tempo, então agora ele tenta voltar. Ele seria uma incógnita, entre aspas, de como seria esse retorno dele, essa retomada de carreira dele. Agora, voltando a ser o Ivan, promissor, grande, um cara que vai muito bem embaixo da trave, né? Muito bem elogiado por quem entende da posição. Deixa de ser uma simples sombra ali sim, Dani. Talvez, não sei como é que seria encarado isso, se seria muito mais um descanso para o Cássio, se seria de fato já uma transição sendo apontada, se seria já o nome para pensar a longo prazo no gol do Corinthians, fazer uma carreira. É interessante. Agora, tudo que a gente vem falando então aqui nas últimas semanas, todo mundo tem falado, né? De pensar na transição está sendo feito. Acho que isso talvez tenha ligado o alerta ali, o Cássio tentando correr um pouco mais
atrás. E aí eu acho que essa situação que o Zé aponta ela é muito importante. Eu acho que o Donelli precisa entender os movimentos que estão sendo feitos. Ele é jovem, tudo bem, mas então seria uma sinalização que ele não é a primeira opção depois do Cássio, que ele precisaria esperar um pouco mais. Então talvez seja assim, interessante migrar, pegar um pouco mais de rodagem, ir para uma outra situação, para uma outra equipe. Talvez o Cássio saindo, ele que seja ainda uma segunda opção do Ivan. Estamos aqui pensando, né, Dani? Confabulando, tentando entender o cenário. Agora, está muito claro que o Corinthians está olhando para esse gol. Está muito claro que o Corinthians já não acha um Cássio tão absoluto. Está muito claro que o Corinthians olhou para o Donelli, testou, não sentiu ainda que esteja preparado para o momento, mas precisa de alguém mais rápido, talvez não aguardasse essa transição toda do Donelli, pode ir no Ivan. Então, a diretoria está olhando. Acho que esse talvez seja o principal recado, de que não tem mais essa coisa absoluta do Cássio, é você saber conduzir essa transição. Todo aquele papo que a gente falou lá atrás do Fábio, do Cruzeiro também, você saber conduzir esse momento, porque necessita de um carinho com a figura, com a história do Cássio e com alguém que, querendo ou não, ainda entrega ele minimamente dentro de campo.